Câmara informa. Olá, boa tarde para você ligado na programação da Rádio Câmara 101,5 FM. A partir de agora nós vamos juntos até às 6h30 da tarde com muita informação. Eu, Pedro Mariano, e Rafaela Dalago aqui ao meu lado. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para você que nos acompanha neste momento. Lembrando que você sempre pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp 3263-7686, 3263-7686. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Então vamos aos destaques do programa de hoje. Sessão solene de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito de Balneário Camboriú é nesta sexta-feira. Coronavírus em Santa Catarina. Matriz de risco aponta melhora em 4 regiões catarinenses. Decretos que estabelecem regras para funcionamento de hotéis e realização de eventos sociais voltam a valer em Santa Catarina. Operação Réveillon 2021 da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina começa nesta quarta-feira. Fiocruz vai fazer a entrega final de documentos para registro da vacina de Oxford até 15 de janeiro. E a Anvisa recebe pedido de estudo da fase 3 da vacina Sputnik V. Isso tudo e muito mais agora no Câmara Informa, que está apenas começando. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. E nesta sexta-feira acontece a sessão solene de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito de Balneário Camboriú. A Câmara de Vereadores do município realizará a sessão solene de instalação da 14ª legislatura e posse dos eleitos no dia 15 de novembro, nesta sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021, às 5 horas da tarde, no plenário vereador Walter Eilers, aqui na sede do Legislativo. Após encerrada a reunião solene, a presidência provisória convocará os vereadores para o processo de eleição da mesa diretora para o biênio 2021-2022. Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a sessão será fechada à comunidade, mas poderá ser acompanhada ao vivo pela Rádio Câmara, TV Câmara no canal 39.5 da CCS, Facebook, YouTube e site do Legislativo. Trânsito. A Avenida Atlântica poderá ter trânsito interrompido durante a virada. Segundo a assessoria da Prefeitura de Balneário Camboriú, entre as 9h30 e 10 da noite do dia 31 de dezembro, será feita aí uma avaliação do movimento de pessoas no local e que, se necessário, a via será fechada para veículos e o tráfego redirecionado. O prazo para a liberação é por volta das 2 da manhã do dia 1º de janeiro. E o Ministério estima 3 datas possíveis para a vacinação contra a Covid-19. 3 possíveis cenários para o começo da vacinação contra a Covid-19 no Brasil foram traçados pelo Ministério da Saúde. Na melhor das hipóteses, a imunização começaria no dia 20 de janeiro. O segundo cenário é o da vacinação iniciando-se entre o dia 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Já no cenário menos favorável, segundo o secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, a vacinação teria início a partir de 10 de fevereiro. Isso vai depender de uma série de fatores, inclusive logística, e vai depender de os laboratórios estarem em dia com o seu processo de submissão contínua e com o processo de registro na Anvisa. Mas, como eu falei, não depende de nós, depende do laboratório fazer a sua parte, entregar toda a documentação, tudo aquilo. 3 possíveis cenários para o começo da vacinação contra a Covid-19 no Brasil foram traçados pelo Ministério da Saúde. Na melhor das hipóteses, a imunização começaria no dia 20 de janeiro. O segundo cenário é o da vacinação iniciando-se entre o dia 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Já no cenário menos favorável, segundo o secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, a vacinação teria início a partir de 10 de fevereiro. Isso vai depender de uma série de fatores, inclusive logística, e vai depender de os laboratórios estarem em dia com o seu processo de submissão contínua e com o processo de registro
na Anvisa. Mas, como eu falei, não depende de nós, depende do laboratório fazer a sua parte, entregar toda a documentação, tudo aquilo que for arguído pela Anvisa, para que a gente tenha a certeza da segurança e da eficácia, que é garantida com a bula da vacina, que é garantida com o registro. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informa que nenhum dos laboratórios solicitou ainda o registro da vacina, seja para o uso emergencial, em tese com um procedimento mais rápido, seja para o registro tradicional do medicamento. E nesta quarta-feira, a vacina produzida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, foi autorizada para imunização da população do Reino Unido. Esta é a segunda vacina contra a Covid-19 aprovada pela Grã-Bretanha. A primeira foi a da farmacêutica Pfizer. A Fiocruz, do Brasil, trabalhou junto com a Oxford durante os testes clínicos da vacina aprovada nesta quarta-feira no Reino Unido. Segundo o laboratório brasileiro, 1 milhão de doses do medicamento serão entregues ao Ministério da Saúde entre os dias 8 e 12 de fevereiro. Além disso, a Fiocruz espera iniciar a fabricação nacional do medicamento a partir do dia 22 de fevereiro, com estimativa de produzir 210 milhões de doses em 2021. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Obrigado, Lucas, pelas suas informações. Saúde. E vamos continuar falando de saúde e de Covid-19, porque o Estado, a Secretaria de Estado de Saúde, divulgou hoje a matriz de risco e aí aponta melhora em 4 regiões catarinenses. A matriz de risco potencial, divulgada nesta quarta-feira pelo governo de Santa Catarina e a Secretaria de Estado de Saúde, classifica 12 das 16 regiões de saúde do Estado como em alerta gravíssimo, aí representada pela cor vermelha, para o novo coronavírus. As regiões de Xanxerê, Oeste, Médio Vale do Itajaí e Grande Florianópolis obtiveram avanços e foram reclassificadas para o nível grave, representada pela cor laranja. Na semana passada, todas as regiões estavam em nível gravíssimo, ou seja, em alerta máximo para a Covid-19. O maior avanço foi registrado no quesito transmissibilidade, onde apenas a região do Alto Uruguai permanece em estado gravíssimo. E ainda falando de Santa Catarina, os decretos que estabelecem as regras para funcionamento de hotéis e realização de eventos sociais voltam a valer. O desembargador Raulino Jacob Bruning, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, suspendeu a liminar que impedia o funcionamento dos hotéis e a realização de eventos sociais, mesmo com o regramento sanitário de Santa Catarina. A decisão foi publicada na noite desta terça-feira, dia 29. A decisão afirma que, mesmo que não se desconheça o crítico momento que o Brasil e outros países estão atravessando neste final de ano, o Poder Judiciário só pode interferir nas opções políticas fundamentais em situações excepcionais. O despacho publicado nesta terça-feira considerou os argumentos da Procuradoria-Geral do Estado, que, entre outros pontos, destacou que as decisões do governo foram embasadas em critérios técnicos para garantir a liberdade social e econômica dos catarinenses. E agora vamos de informação nacional, Rafaela, porque a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, muda protocolo de registro emergencial de vacina contra a Covid-19. 2 mudanças foram feitas no protocolo para o registro emergencial das vacinas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse protocolo, aprovado no início de dezembro, foi desenvolvido na tentativa de acelerar a aprovação de imunizantes contra a Covid-19. Uma das alternativas retirou a necessidade de a fabricante informar o cronograma e a quantidade do medicamento disponível para o país. Agora, a produtora da vacina precisa apenas informar uma previsão da quantidade do produto a ser oferecido. Uma segunda mudança foi no termo de consentimento livre, a ser assinado pelo paciente. Agora, o modelo do termo pode ser o mesmo usado no Reino Unido ou outro modelo desenvolvido pela própria empresa. A mudança no protocolo da Anvisa ocorreu um dia após a fabricante Pfizer afirmar que não seguiria o uso emergencial, e sim um procedimento normal, devido ao grau das exigências feitas pela agência. A Pfizer já teve a vacina aprovada, por exemplo, pelas agências reguladoras dos Estados Unidos e do Reino Unido.
Já a fabricante da vacina russa Sputnik V solicitou nesta terça-feira a autorização para fazer testes clínicos do produto no Brasil. A Anvisa promete analisar o pedido em até 72 horas. Esse tipo de pedido é um dos requisitos necessários para um futuro registro da vacina no país. A Sputnik V já está sendo aplicada, por exemplo, na vizinha Argentina. Se o pedido for autorizado, o laboratório União Química poderá fazer os testes clínicos em humanos em território brasileiro. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Rádio Câmara FM. E agora, 5h42, dia 30 de dezembro, a gente segue com o nosso Câmara Informa desta quarta-feira. E o governo do estado de Santa Catarina prorroga o pagamento de gratificação a profissionais de saúde que atuam no combate à Covid-19. O governo do estado editou uma medida provisória para prorrogar até 31 de março de 2021 o pagamento de gratificação aos profissionais da saúde estadual que atuam no combate à pandemia de Covid-19. A medida atende preferencialmente os profissionais que estão na linha de frente contra o novo coronavírus em Santa Catarina. O valor da retribuição por gestão hospitalar também foi prorrogado pelo mesmo período. E agora vamos falar da Operação Réveillon 2021 da Polícia Militar Rodoviária Estadual, que começa nesta quarta-feira às 6 da tarde. A Operação Réveillon 2021 se estenderá até às 8 da manhã do dia 4 de janeiro de 2021. Nesta operação estarão envolvidos todos os 24 postos rodoviários do Comando de Policiamento Rodoviário, cobrindo aí uma malha viária de mais de 4.000 quilômetros de Santa Catarina. O comando desenvolverá uma política de conscientização dos usuários e intensificará o policiamento. Na Operação Réveillon de 2019-2020, aconteceram 100 acidentes, sendo 54 acidentes com vítimas e 46 sem vítimas, envolvendo aí 175 veículos, causando ferimentos em 50 pessoas e 4 mortes. Em caso de emergência, ligue 198, número da Polícia Militar Rodoviária Estadual. E a Polícia Rodoviária Federal também vai reforçar a fiscalização nas estradas. Isso acontece, esse reforço, em todo o país, com a segurança em trechos estratégicos das rodovias, enfatizando as ações preventivas para a redução da violência e acidentes de trânsito. A meta é garantir a segurança viária, o conforto e a fluidez do trânsito. Entre as orientações da Polícia Rodoviária Federal, para quem vai viajar, figura então a revisão preventiva do veículo, mesmo para pequenas viagens. Os cuidados incluem pneus em bom estado e a calibragem adequada, revisão do motor com óleo e nível da água do radiador corretos, equipamentos obrigatórios como um estepe, macaco, triângulo e chave de roda, limpadores de para-brisa e luzes do veículo. É preciso ainda lembrar de manter os faróis acesos para ser visto pelos outros carros e sempre prestar atenção às placas de limite de velocidade e condições de ultrapassagem. Nos dias chuvosos, o cuidado deve ser redobrado com velocidade moderada, andando aí mantendo a distância segura do outro veículo que segue na frente e evitando manobras e freadas bruscas. Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança. E festas de fim de ano acendem alerta para perigos de beber e dirigir. Meu nome é Fernando Alberto Diniz. Sou engenheiro casado, pai de Fabrício Diniz, falecido em março de 2003, fruto de uma irresponsabilidade de um condutor que dirigia alcoolizado e que fazia uso de substância psicoativa. A voz desse pai mostra a tristeza de perder um filho mesmo depois de passados quase 18 anos. A mistura de álcool e direção provocou a partida precoce de um jovem que estava no início da faculdade e tinha ainda muita coisa para viver. Esse é o resultado mais cruel dessa mistura explosiva. No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, feita pelo IBGE, mostrou que 1 em cada 4 brasileiros dirige sob efeito de bebida alcoólica. Gisele Nogueira Damascena, doutora em epidemiologia e pesquisadora do Laboratório de Informação em Saúde da Fiocruz, se debruçou sobre os números divulgados pelo IBGE. Num artigo,
ela revelou que a proporção de pessoas que se envolveram em acidente de trânsito com lesões corporais nos 12 meses anteriores à pesquisa foi de 3,1% na população geral e quase o dobro entre os indivíduos que admitiram o consumo abusivo de álcool. A segurança no trânsito é diretamente afetada pelo consumo de álcool e vai além da falta de reflexos do condutor que bebeu. Quem explica é o psiquiatra Arthur Guerra. O álcool faz com que a pessoa muitas vezes fique um pouco mais confiante, acha que dirige bem, acha que tem controle naquele veículo automotor e, ao mesmo tempo, tem uma diminuição importante nos reflexos. Então, a principal causa de morte que pode ser evitável pelo consumo de álcool é você evitar a qualquer custo algo em direção. Com o fim do ano, as autoridades de trânsito já preparam campanhas e ficam mais alertas porque mesmo num ano de pandemia, muita gente acaba celebrando com bebidas e se esquece da segurança no trânsito. A chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal do Distrito Federal, Pamela Vieira, explica como são as sanções para quem é pego com alguma quantidade de álcool no sangue. Se a pessoa se submete ao teste do etilômetro e dá entre 0,04 e 0,34 miligramas, é apenas uma infração administrativa, né? A multa de quase R$3.000 e é aberto um processo para suspensão do direito de dirigir. E se a pessoa se recusa a fazer o teste do etilômetro e não apresenta sinais de embriaguez, ela vai sofrer as mesmas penas de quem fez o teste e deu até 0,34. Se a pessoa se recusa a fazer o teste do etilômetro, mas tem os sinais, ela é presa. Nos 2 primeiros finais de semana de dezembro, a PRF no Distrito Federal realizou uma operação contra a embriaguez ao volante e, ao todo, foram multados 137 condutores. Destes, 69 foram presos. Desde 2013, a lei seca ficou mais rígida para enfrentar a combinação beber e dirigir. Impôs tolerância zero ao motorista que ingeriu bebida alcoólica, dobrou o valor da multa e ainda começou a admitir o uso de vídeo e testemunhas como prova da embriaguez. A lei seca também tenta reduzir o número de acidentes com vítimas por ano. Segundo o governo, 40 mil brasileiros morrem em batidas, capotagens e atropelamentos. Com a produção de Rosemary Cavalcante, da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Rádio Câmara FM. Entrevista. Pois é, e amanhã é dia 31 de dezembro, muita gente ansiosa pela virada do ano e é por isso que o município de Balneário Camboriú já reforçou algumas medidas sanitárias justamente para conter a disseminação do coronavírus. Para conversar um pouquinho com a gente nesse momento, está na linha a secretária de Saúde do município, a Leila Crócomo. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Pedro e todos os ouvintes da Rádio Câmara. Secretária, vamos falar um pouquinho então sobre as medidas que foram tomadas, foram divulgadas aí na tarde de ontem, sobre a questão aí da virada do ano, as medidas preventivas, as ações da Secretaria de Saúde. Sim, foi criado um comitê, né, de combate aí ao Covid, especificamente com todas as forças de segurança, a Guarda Municipal, Polícia Militar, bombeiros, enfim, e todos os fiscais, para que a gente tome uma ação conjunta, né, de prevenção, principalmente nessa questão de aglomeração, então evitando barracas na praia, uso compartilhado de narguilés e sons, né, porque exatamente a gente evite aglomeração. A gente entende que as pessoas procuram Balneário Camboriú, um centro turístico, que eles vêm para cá, mesmo com a orientação que a gente peça que não haja aglomeração, não vai ter fogos já, uma atitude já aí bastante divulgada, porém as pessoas continuam vindo. Então a gente está reforçando aí essas medidas de segurança, com fiscalizações, evitando o máximo de aglomerações. A gente sabe que é inevitável, que vai haver, porém a gente tem que estar preparado aí para se precisar tomar medidas mais drásticas, medidas de dispersação aí dessas aglomerações. Exatamente, secretária. Agora, para a noite da virada, a saúde terá uma estrutura montada na Praça Almirante Tamandaré. O que exatamente terá nessa estrutura? Será semelhante aos anos anteriores, que nós tínhamos leitos para atender a população? Não é semelhante, né? A gente tenta aí, mesmo sabendo que as pessoas vão estar ali no espaço da praça, da areia, né?
Então, a gente montou uma equipe um pouco menor, uma estrutura um pouco menor, mas para se houver uma emergência como cortes, desmaios, um curativo simples aí, a gente vai ter uma equipe, então, de saúde, com médico, técnico de enfermagem, enfermeiro e ambulâncias para fazer esse rápido transporte para, se precisar, para o hospital, para o UPA das Nações. Então, a gente vai ter uma estrutura montada para atender emergências, assim, do momento, mas se for necessário a remoção de algum paciente para os hospitais, a gente vai ter aí 3 ambulâncias também sobre aviso, inclusive com atendimento do SAMU, tudo pensando, né, evitando, enfim, alguma emergência que possa acontecer aí devido à aglomeração dessas pessoas. Ô, secretária, a minha pergunta agora não diz respeito somente à noite de amanhã, noite da virada, mas durante toda a temporada em relação à pandemia. Os turistas que estão em Balneário Camboriú, se em algum momento aí sentirem sintoma, eles têm o direito ao acesso ao exame aqui no nosso município, aos leitos de UTI? Eu pergunto isso porque é a nossa dúvida se esses turistas usarão, então, os leitos disponíveis para a pandemia, para o coronavírus aqui no nosso município, que seriam os leitos aqui dos cidadãos de Balneário Camboriú. Sim, todo turista e todo paciente, enfim, todo cidadão, ele tem direito de atendimento de urgência e emergência, né? Então, claro, um paciente que vem, teve sintomas prontamente, como a gente já atendeu aí essa semana, a gente já vem atendendo, as pessoas já estão procurando aí nossas redes de atendimento, né? UPA Nações, PA da Barra, Hospital Ruth Cardoso. Então, todo atendimento de urgência e emergência será atendido. E sempre lembrando, as vagas de regulação das leitos de UTI são de responsabilidade do Estado. O que eu quero dizer com isso? Que se houver necessidade, preencheu aqui as vagas de UTI disponíveis, que a gente tem desde o início, né? Enfim, 30 leitos, a gente tinha 10 para 20, de 20 para 30. Então, a gente mantém essa estrutura, mas o Estado é responsável pela regulação dessas vagas de UTI. Então, se houver necessidade, tem o Hospital Marieta, tem Blumenau, Joinville, enfim, hospitais aqui que deverão estar também preparados para essa estrutura. Então, a gente não conta só com as nossas vagas, mas com toda a região aqui, sendo a responsabilidade do Estado fazer essa remoção, né? Sempre que necessário é acionada essa central de regulação. Eu até explico isso porque às vezes as pessoas, a gente ouve muito assim, mas eu sou moradora daqui, eu tenho direito de ficar aqui, e já tem uma pessoa que é de fora, que está ocupando o espaço do hospital, enfim, uma vaga de leito lá no hospital. Mas são vagas reguladas conforme a urgência e emergência de cada caso. A partir do momento que o paciente sai do risco, ele pode ser transferido para os leitos de retaguarda. Por isso, a gente tem os leitos de retaguarda nos municípios menores, como Camboriú, Navegantes, Penha, né? Então, são pacientes que são estabilizados, que saem da UTI, que podem ser removidos, abrindo aí novas vagas de UTI. Agora, secretária, na noite da virada, a senhora acabou de citar aí, quando a senhora falou, que será uma estrutura menor, uma equipe menor da saúde estará lá para fazer os primeiros socorros, fazer o curativo de ferimentos leves, enfim, mas nós teremos também uma equipe da saúde prestando orientações ou informações a respeito das medidas sanitárias contra a Covid-19? E outra pergunta, a questão das máscaras, ainda tem essa discussão se é obrigatório ou não em espaço público? Teremos também uma equipe solicitando o uso de máscara ali, pelo menos na área em que a equipe da saúde estará localizada, e teremos algum equipamento de testagem nessa estrutura provisória? Não, a testagem não, né? É impossível a gente criar esse serviço que com certeza as pessoas tentariam fazer o teste, isso não é nosso objetivo. O objetivo é que as pessoas tenham consciência de que o uso de máscara é obrigatório, não há como a gente aí fazer de 100 mil pessoas essa orientação. Então, se você vai para um local onde tem um protocolo de segurança, que no caso Balneário Camboriú de Santa Catarina é obrigatório em ambiente público, então a gente já vem orientando, já vem tentando educar e tendo essa conscientização que é o uso obrigatório. Então, não será feito essa orientação na noite da virada, né? A gente fez isso aí durante muitos meses, na orla da praia. Agora, na noite da virada, é impossível fazer essa orientação. Claro que no atendimento lá, a gente terá máscaras para distribuir, enfim, quem chegar ali para atendimento, até para uma segurança própria e segurança dos funcionários que estarão trabalhando nessa noite.
Nos últimos dias, a gente observou nos boletins emitidos aí pela Prefeitura que teve uma queda no número de casos confirmados diariamente. A testagem, ela segue normal, o resultado e tudo mais, ou a gente está com algum atraso e por isso essa queda, secretária? Não, a procura diminuiu mesmo, isso é muito relativo, isso para qualquer doença nessa época, a gente observa que as pessoas trabalham e procuram menos os serviços de saúde, né? Mas a gente tem, inclusive, nas nossas unidades de emergência, a gente colocou a testagem para esses casos realmente que chegam, que não podem esperar um agendamento, já chegou aí com 7, 8 dias, a orientação é que já faça a testagem para evitar aí saiu desse atendimento, vai aguardar até voltar para a testagem, já passou muitos dias. Então, a gente já se programou também aí para fazer nas urgências e emergências, evitando, e principalmente que as pessoas às vezes precisam ouvir que são positivas, né? Mas isso, eu sempre digo, a gente não pode depender de uma testagem. Se você tem sintomas clássicos, dor no corpo, febre, dor de cabeça, já fique em isolamento, evite aglomeração, uso de máscara, higiene das mãos, né? A gente tem que estar reforçando isso constantemente e diariamente para que as pessoas tenham essa consciência e esse cuidado, não só consigo, com as pessoas que estão em casa também, que eu sempre lembro, que às vezes, por ser jovem, os sintomas são leves, não está muito preocupado, mas ele pode estar levando aí para um idoso, para um familiar que é grupo de risco e está levando esse vírus para dentro de casa. Então, os cuidados são dentro e fora de casa. Bem verdade, secretária. Agora, nessa mesma linha de raciocínio, ontem, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Balneário Camboriú registrou 22 novos casos da Covid-19. Porém, o governo do estado publicou que Balneário Camboriú registrou nas últimas 24 horas 232 novos casos. Por que há essa diferença de contagem, secretária, entre município e governo do estado? Tem um sistema diferente de divulgação? Eu até procurei saber, eu recebi essa informação, sim, né, a gente acompanha também, mas eu mandei até um e-mail para ver se era um acumulado da semana, a gente fazendo filtros aqui, a gente não chegou nesse número, então eu tentei descobrir também porque essa diferença. A gente tem várias razões para ter uma diferença do estado. Todos os municípios que atendem, por exemplo, você é morador de Balneário, se você for atendido em Itajaí ou fora do estado, se você der o endereço daqui, esse número, através da atualização do sistema, seja ele semanal, diário, ele vem para nós, vem para o nosso sistema municipal. Então, isso acontece, eu já tinha até em outra situação explicado, que sempre os números do estado vão ser divergentes do município, por essas diferentes de atualização. Porém, esse número realmente estava muito expressivo, está muito diferente, a gente tentou contato com a DVE, né, do estado, com a DIV, para tentar entender se eles receberam um acumulado semanal ou quinzenal, mas eu não tive essa resposta. Eu também quero entender, a gente precisa entender, porém a gente sabe que tem esse delay aí da informação, que todos os hospitais, tanto fora do município quanto aqui da rede privada, eles lançam diretamente no sistema. Então o estado recebe antes, né, do município, e aí a partir do momento que a gente vai atualizando, porque outra situação, se eu fiz o exame já, por exemplo, que tem pacientes que já fizeram 3 vezes, um deu positivo, outro negativo, ou repetiu o positivo, e o nome tiver alguma divergência de Leila com Y, Leila C, Leila Z, ele aparece como um novo caso. Então, a partir do momento que a gente vai triando o sistema, a gente vai vendo que aquela pessoa com o mesmo nome da mãe, com a mesma data de nascimento, eu vou eliminando. Então, eu tenho que fazer esse filtro no sistema e isso vai repetindo e vai aumentando o número de casos. A partir do momento que a gente tem esse trabalho aqui também de fazer essa atualização do sistema, eu vou limpando esse sistema e aí vai diminuindo e vai chegando no número mais próximo. Mas como eles falaram que foi nas últimas 24 horas, a gente também está tentando aí ver se foi um acumulado, porque não fecha realmente a informação que a gente tem aqui. Nossos números aqui são reais, de números que a gente tem aqui diário, que a gente recebe dos hospitais e dos laboratórios particulares. Secretária Leila Cro, como secretária de Saúde de Balneário Camboriú, eu gostaria então de agradecer a sua participação e pedir para você reforçar mais uma vez então para a população que as medidas sanitárias elas serão reforçadas amanhã à noite na virada e devem continuar durante todo o verão para que a gente possa aí continuar tendo essa queda no número de casos.
Isso, é um desafio bastante grande que a gente vai enfrentar, principalmente após 15 dias, né, que a gente tem que observar sempre após uma aglomeração grande. Então, 15 dias a gente aí vai ter realmente uma visão do que foi esse final de ano, mas a gente pede que esse ano seja um final de ano diferente, ambientes abertos, né, evite fazer essas aglomerações, mas se não for possível, pelo menos fique em ambientes abertos, coloquem álcool gel constantemente no uso das mãos, né? Não compartilhe copos, pratos, talheres, evite abraço, aperto de mão e principalmente use máscara. Perfeito, então, secretária. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. E nós, enquanto emissora pública, né, rádio pública, nós também estamos à disposição da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Balneário Camboriú. Eu agradeço e desejo a todos que a gente tenha um 2021 aí com dias melhores. Rádio Câmara FM. E o município de Balneário Camboriú também decretou situação de emergência. O decreto, que foi publicado hoje pela administração municipal, vale para as áreas mais atingidas aí em razão do temporal do último dia 17 de dezembro. Segundo os dados da prefeitura, no dia do temporal, a partir desse dia, então, foram 18 mil pessoas atingidas, 5 pessoas ficaram desalojadas, 100 imóveis foram danificados, 150 ruas também, 2 unidades escolares, 2 unidades de saúde e 7 deslizamentos foram registrados. A gente traz nesse momento um áudio, então, do diretor da Defesa Civil aqui do município, Fabrício Melo, para explicar um pouquinho sobre esse decreto e o que ele significa para os moradores de Balneário Camboriú. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Rafaela, ouvintes da Rádio Câmara. Esse mês de dezembro tem sido bem complicado. Nós temos registrado já 6 eventos adversos. Começou lá dia 3 de dezembro, nós tivemos aquele vento bem forte, depois chuvas prolongadas, chuvas fortes, tivemos aí no domingo pela manhã, né, aquele grande alagamento, segunda noite mais um alagamento, né, forte, e no meio de todas essas ocorrências nós temos tido muitos registros de deslizamento, casa que foi atingida por água, queda de árvore. Então, realmente é um acúmulo aí de situações, e o próprio município tem sido bem resiliente, tem conseguido atender, né, todas as demandas, né, com recurso próprio, e a situação de emergência ele vem trazer uma segurança jurídica também, né, para que a gente possa, né, caso haja necessidade, solicitar recurso, caso haja necessidade, né, a liberação de algum benefício. Então, ele traz também nessas exceções para que a gente possa continuar trabalhando e atendendo as situações, né, que têm acontecido os eventos adversos, né. A declaração ela nos traz um amparo jurídico, né, para poder estar atendendo e dando uma melhor resposta aos eventos, à nossa cidade. Então, realmente tem sido dias bem complicados, né, pessoas têm sido atingidas. E temos aí alertas para os próximos dias também. Hoje nós estamos em alerta. Ontem nós tínhamos alerta, porém não pegou forte aqui em Balneário Camboriú, acabou caindo em outras regiões, outras cidades. Mas as previsões dos próximos dias também não são boas. Então, realmente, tem sido aí um dezembro, né, com a entrada do verão, já com uma característica, né, das chuvas fortes, mas, né, prosseguimos atendendo e estamos à disposição da comunidade, os telefones 199, né, 24 horas, para quem precisar, tiver alguma solicitação de atendimento, a Defesa Civil está à disposição. Muito obrigado. Então esse foi o Fabrício Melo, diretor da Defesa Civil de Balneário Camboriú, falando a respeito aí do decreto que classifica Balneário Camboriú em situação de emergência, devido aí aos últimos temporais que atingiram o nosso município. Rádio Câmara FM. Muito bem, agora 18 horas e 6 minutos, 18 e 6. Entrevista. E Balneário Camboriú estabelece novas medidas de segurança para a virada do ano. E para falar mais sobre isso, a gente recebe agora o comandante da Guarda Municipal, Douglas Ferraz. Seja muito bem-vindo, Douglas, à nossa programação. Boa noite para ti. Boa tarde, uma satisfação muito grande fazer parte da programação. Douglas,
Sim, senhor, pode falar. Perfeito, então. Então vamos começar a falar a respeito da atuação da Guarda Municipal na noite da virada. Qual o esquema de segurança que já foi montado e será colocado em prática? Balneário Camboriú é uma cidade turística e tem recebido muitos turistas, embora o aglomero não seja uma recomendação, né? Nós estamos orientando as pessoas para que não venham a ocupar as praias, os locais públicos, né? Que festejem em suas residências com seus familiares. Porém, temos visto nas ruas aí que são muitas pessoas e as medidas estão sendo tomadas. As ações, poder público atento a toda essa questão, montou um comitê de crise e que responde com todos os órgãos de segurança, mais a saúde, vigilância sanitária, fiscais de posturas, o próprio bombeiro. E frente a isso a gente analisou o cenário e criou algumas ações. Especificamente para a virada, nós vamos estar empenhando nosso efetivo máximo. Temos uma operação conjunta de povoamento ali dos policiais, dos guardas municipais, dos agentes de trânsito na orla da praia, e temos algumas questões ali que precisam ser salientadas devido a decretos que hoje está proibido na faixa de areia o uso de fogos de artifício, de tendas, barracas, guarda-sóis, narguilé, caixas de som, e a partir as tendas e os guarda-sóis, amanhã a partir das 18 horas não pode na faixa de areia. Além disso, temos uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde que orienta que as pessoas que não coabitam a mesma residência mantenham um distanciamento de 1,5 metro de outras pessoas na faixa de areia. Comandante, nos outros anos, eu me recordo que também tinha uma ação, não sei ao certo se pela guarda ou pela polícia, mas acredito que em conjunto, que também não era permitido objetos de vidro, garrafas, taças na areia da praia. Esse ano esse tipo de ação também vai acontecer? Também ocorrerá. De maneira geral, esperamos que não haja o aglomero, porque não faremos isolamentos num primeiro momento, até para não instigar as pessoas a se aglomerarem. Porém, existem medidas que serão tomadas caso as pessoas, ainda assim, se coloquem em risco indo para a beira da praia, né? Tomaremos medidas, sejam elas de cunho de abordagens, de orientações, de repressão a algumas infrações e talvez redirecionamento no trânsito, caso seja necessário. A respeito desse ponto que o senhor acabou de falar, o redirecionamento do trânsito, gerou uma discussão ali até no grupo da prefeitura a respeito disso, porque a princípio a prefeitura de Balneário Camboriú não iria fechar a Avenida Atlântica, depois soltaram uma nota dizendo que poderia sim ser analisada a situação. Fica a cargo da Guarda Municipal fazer esse levantamento do número de pessoas, a movimentação para poder ser deslocado o trânsito do local? Então, para esclarecer, as ações elas são tomadas pelo Comitê de Crise, formado pela Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, o Gabinete do Prefeito e dentre outros órgãos de segurança. Esse comitê ele vai estar sediado na Praça Almirante Tamandaré. Ocorre que o trânsito não será fechado. Uma vez que não é recomendado aglomero, não tem por que fecharmos o trânsito. Porém, as forças de segurança estarão atuando e prontas para qualquer eventualidade. Se ocorrer do trânsito ficar inviável ali, uma vez que haverá pessoas e veículos disputando o mesmo espaço, nesse sentido será feito um redirecionamento no trânsito, para otimizar ali.
Certo. E aí, se nessas medidas todas que foram estabelecidas na questão de tenda, do distanciamento das pessoas que não coabitam, no momento que aí vocês identificarem alguma aglomeração, alguma coisa que não esteja dentro dessas medidas e os guardas forem abordar, se o munícipe, né, o turista que estiver ali naquele momento não colaborar, qual é a atitude da guarda? Vocês encaminham para a delegacia, comandante? Do recolhimento dos materiais, né, porque existe uma legislação específica da prefeitura e a pessoa pode retirar no dia seguinte lá na Secretaria de Segurança, apresentando nota fiscal, como já é feito com as caixas de som e com os narguilés. Agora o decreto também, comandante Douglas, ele estabelece não só a apreensão dos equipamentos, como tenda, guarda-sóis, caixas de som, mas também como aplicação de multa, né, que pode ultrapassar os R$5.000 e daí 32 unidades fiscais do município em caso de reincidência. Também como é que vai ficar a fiscalização nesse sentido e da aplicação da multa? Esse sentido cabe ao agente fiscalizador. Ele, num primeiro momento, é feita uma orientação, não é feito o recolhimento na primeira abordagem, a pessoa ela é identificada, ela é orientada, fica registrada essa orientação. Num segundo momento, no mesmo local, aconteceu, a mesma pessoa, ela acabou não acatando a orientação, aí cabe a primeira medida. Normalmente, não são as multas mais graves dadas nessa primeira abordagem, né? Geralmente é quando existe uma reincidência ou o caso ele é muito gravoso por si só. Agora, comandante, deixa eu só fazer mais uma pergunta que a Rafa já vai mudar de assunto. Eu lembro que em anos anteriores, além da fiscalização tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar em verificar se o cidadão tem algum objeto cortante, como vidro, enfim, em alguns pontos da orla da Praia Central, antes da pessoa ter acesso à Avenida Atlântica, se formava um bloqueio ali de policiais, de agentes de segurança, fazendo uma espécie de revista para ver se justamente a pessoa tinha esse objeto cortante, né, para não levar para a faixa de areia. Esse tipo de abordagem também será feito para inibir justamente que esses equipamentos que estão proibidos e previstos no decreto cheguem até a faixa de areia, ou isso não será possível pelo número do efetivo? O número do efetivo sempre é um problema, porque estamos falando de possibilidade, né, de 1 milhão de pessoas. Ainda assim, os trabalhos de revista serão feitos, os trabalhos de abordagem serão feitos, tanto de orientação perante a Covid, como de infrações penais, e também essas orientações frente às garrafas, né. O que nós não faremos de pronto é um isolamento, porque isso pode ser interpretado como um fator que vai facilitar o aglomero lá, que as pessoas entendem, não, se tá isolado, está seguro, eu posso ir lá. E essa ideia a gente não pode transmitir às pessoas. Perfeito, então. Certo, comandante, eu vou aproveitar a entrevista contigo e vou mudar um pouquinho de assunto, porque você assumiu recentemente, mas aí vou perguntar já para toda a temporada de verão, que hoje, inclusive, inaugura uma nova base da Polícia Militar do município. Você mesmo já falou que durante a Operação Réveillon estarão aí trabalhando de forma conjunta. Quero saber como é que está o relacionamento, então, da Guarda hoje com a Polícia Militar, já pensando em toda a temporada de verão, na segurança tanto dos munícipes como dos turistas. Gostaria de dizer que, inclusive, estou aqui prestigiando a inauguração da base nova, ficou muito bem localizada, muito bem organizada, e a parceria está excelente. A gente estamos conversando diuturnamente, eles apresentaram um planejamento da Polícia Militar para a temporada, nós apresentamos o planejamento da Guarda Municipal, alinhamos os trabalhos, inclusive com o trânsito também, e dessa maneira a gente consegue sobrepor os obstáculos do que o efetivo, né, que a limitação de efetivo nos traz. Agora, comandante, como a Rafa falou, o senhor assumiu a Guarda Municipal mês passado, no mês de novembro, né, teve ali a passagem do comando. Talvez o senhor não tenha os dados de cabeça, mas o senhor pode talvez traçar aí uma linha de ações desenvolvidas pela Guarda Municipal e também, se o senhor puder adiantar alguns itens deste planejamento que foi apresentado hoje pela Guarda para o ano que vem?
O senhor diz quanto às orientações, quanto às ações de enfrentamento? Isso, enquanto as ações mesmo de combate ao crime, ações na cidade, o que o senhor pode adiantar desse plano e também falar das ações que foram desenvolvidas durante o ano de 2020? Eu assumi o comando no dia 27 de novembro e de lá para cá temos diversos planejamentos ainda em fase de estudo, né? Porque que demanda muito estudo, muita leitura do cenário. Hoje a gente vive uma situação de pandemia que não podemos prever se ela vai se agravar ou se ela vai atenuar a médio e longo prazo, né? Então, frente a isso, a gente tem muitos planejamentos, mas nenhum ainda que a gente possa já deixar decretado que vai ocorrer, porque precisamos analisar melhor o cenário. Tá certo, então, comandante da Guarda Municipal de Balneário Camboriú, Douglas Ferraz, gostaria de agradecer a sua participação, esse momento aqui com a gente no Câmara Informa e colocar a Rádio Câmara, então, enquanto emissora pública, à disposição da Guarda Municipal para sempre que necessário fazer algum comunicado à população do nosso município. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com os senhores e com os ouvintes e contem sempre com a Guarda Municipal. Liguem 153 e precisando estarei à disposição também. Muito obrigado, comandante. Um feliz ano novo para o senhor e tudo de bom para a tua família. Obrigado, igualmente. Rádio Câmara FM. Muito bem, agora são 18 horas e 17 minutos, 18 e 17, e vamos falar de IPVA, né, Rafaela Dalago? Pois é, Pedro Mariano, automóveis emplacados em Santa Catarina têm uma redução de 5,53% no IPVA para 2021. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, vai ficar menor em 2021 para os automóveis catarinenses. O reajuste acompanha a tabela FIP, como destaca Everton Teles, gerente de arrecadação da Secretaria de Estado da Fazenda. Os proprietários de automóveis emplacados em Santa Catarina irão pagar em média menos 5,53% de IPVA em 2021. O índice utilizado pela Fazenda para fazer o cálculo é com base na tabela FIP. Nosso estado já possui uma das menores alíquotas de IPVA do país e a redução é bem-vinda, principalmente no momento difícil de pandemia enfrentado por todos. Além dos automóveis, haverá diminuição no IPVA de 4,74% para caminhonetas e utilitários, de 2,03% para caminhões, de 2,69% para ônibus e micro-ônibus, de 1,75% para motos e similares e a diminuição de 1,7% para motorcasas. Santa Catarina tem a menor alíquota de IPVA do país e a expectativa de arrecadação para 2021 é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Desse total, 50% será repassado no ato do recolhimento ao município onde o veículo estiver emplacado. De Florianópolis, Leonardo Franzoni. Rádio Câmara FM. Informação. Municípios em situação de calamidade pública terão novos prazos para recolhimento do ICMS, diz governo de Santa Catarina. A medida foi sancionada pelo governador Carlos Moisés e publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, dia 29. A ação é válida para os municípios afetados pelas fortes chuvas e deslizamentos do dia 16 de dezembro deste ano. O estado de calamidade pública foi decretado em Rio do Sul, Presidente Getúlio e Ibirama. Já em Vidal Ramos e em Aurora, foi reconhecida a situação de emergência. As empresas localizadas nessas cidades terão 3 meses a mais para o recolhimento do ICMS, o imposto aí apurado e declarado em dezembro de 2020, que será prorrogado até 10 de março de 2021 e assim sucessivamente até 10 de agosto do ano que vem. Entrevista. Quem participa com a gente no Câmara Informa nesse momento é o Osni Maciel, ele que é hoteleiro aqui no nosso município e também do presidente do Conselho Municipal de Turismo. Nós vamos falar sobre a suspensão da liminar que impedia a ocupação total da rede hoteleira. Osni, boa tarde. Boa tarde a todos vocês, todos os ouvintes.
Osni, vamos falar então sobre essa mudança que tivemos aí nos decretos, né? A Justiça interviu e suspendeu a liminar que impedia uma ocupação total da rede hoteleira. Como é que está a situação hoje nessa rede hoteleira no nosso município? Em primeiro lugar, eu acho que tudo isso que aconteceu é um desrespeito, de respeito aos nossos turistas e principalmente um desrespeito aos empresários do turismo e empresários da hotelaria. Momentos você pode ter uma ocupação de 70, momentos você pode ter uma ocupação de 30, hora de 100, né? Nós não estávamos sabendo como trabalhar, porque é uma situação muito difícil. Se você está autorizado a ter uma ocupação de 100% e depois passa para 30%, que poder eu vou ter de escolher quem vem e quem não vem para a minha cidade, né? Para o meu hotel. Então, assim, é uma situação muito difícil. Nós, nesses últimos dias, ficamos numa situação muito difícil, numa saia justa junto aos nossos clientes, aos nossos hóspedes, e que está rolando até agora, né? Agora, Osni, a gente já conversava isso em outra oportunidade, justamente essa questão da indecisão do próprio governo do estado ou da justiça que está meio que se atropelando, né, em meio às decisões do governo do estado. Difícil para vocês como empresários, difícil também para os cidadãos que reservam ali. E como é que está toda essa situação? Vamos falar a respeito do teu hotel em específico. Eu sei que tu faz parte ali da comissão do Sindisol, que é o sindicato patronal aí dos hotéis, bares e restaurantes, mas na questão do teu hotel, que é mais próximo de ti, da tua realidade, como é que fica toda essa situação? Hóspedes cancelaram, o hotel teve que tomar toda essa gerência de cancelamento, remanejamento de diárias? Sim, houve muito cancelamento, né? Com certeza, até amanhã eu não consigo chegar a 50% de ocupação, tá? Mesmo tentando vender a partir de ontem, às 21 horas, que foi liberado, nós não vamos conseguir. Através do sindicato, a gente fez uma pesquisa e a gente tem a base que nós vamos ter uma ocupação mais ou menos de 50% na cidade. Eu concordei muito com a decisão que o governador Carlos Moisés tomou. A hotelaria está sendo ter regras, protocolos, e convido a todos a vir ao meu hotel e verificar todos os protocolos e quanto o custo disso é para a hotelaria. Então, o meu hóspede chega no meu hotel, ele já tem que se higienizar os seus pés no tapete. Suas malas são todas higienizadas antes da entrada no hotel. Tomada de temperatura, várias perguntas. Ele tem que assinar um documento que está bem de saúde. A utilização de ozônio na piscina, ozônio no apartamento, álcool gel, luva, lenços umedecidos. Então, o que o governador disse tem um viés correto, porque os hotéis, eles estão com protocolos, com regras, e nunca um hotel estaria ocupado 100%, porque nós temos os protocolos do restaurante. O restaurante, ele tem um outro protocolo. Nosso café da manhã no nosso hotel é com hora marcada. Enquanto, se você for analisar Airbnb e essas pessoas que estão alugando as casas, os apartamentos aqui na cidade, que estão colocando 10, 15, 20 pessoas dentro de um apartamento, aí sim, sem protocolos, sem cuidados, né? Então, o que o governador falou, e nós da hotelaria entendemos, é que sim, ele liberou 100% para a hotelaria, porque aqui sim nós temos regras, aqui sim nós temos protocolos, enquanto os outros apartamentos, os outros tipos de acomodação, não. E é isso que está acontecendo. A cidade está cheia, mas está cheia devido à ocupação dos apartamentos e não da hotelaria. A hotelaria recebeu um golpe muito grande nesse final de ano.
E a gente até tem que destacar que em Balneário Camboriú a hotelaria é uma das principais economias que nós temos, né, Osni? Até porque agora, você mesmo falou, não sabe se chegará a 50%. Quantas vagas de emprego deixaram de ser geradas, quantos impostos não foram pagos, né? E não só no seu hotel, mas em toda a cadeia, né? Nos restaurantes, farmácias, lojas, tudo isso acaba impactando diretamente por causa justamente dessa questão da hotelaria. Só para vocês terem ideia como isso é verdade, ano passado, nessa mesma época do ano, eu tinha entre o meu restaurante e o meu hotel 150 pessoas empregadas. Hoje eu tenho 78 empregadas. Olha a diferença. Olha como se fechou vagas de emprego, né? O meu hotel é o maior hotel da cidade. A gente consegue ter acomodar 850 pessoas. Esse ano eu não vou acomodar 300 pessoas. Então, essa briga entre governo e justiça trouxe um grande problema para a hotelaria de Santa Catarina, para a hotelaria principalmente das cidades mais turísticas, que é Balneário Camboriú, né, essa área aqui da Costa Verde Mar, Florianópolis. Então, nos causou prejuízos incalculáveis. Bem, Osni, já deu para perceber que a gente já tem uma inconstante aí quando se trata da ocupação total da rede hoteleira. Quais são as tuas expectativas aí para o início, né, ou para a continuidade da temporada de verão, já que agora foi liberada a ocupação total da rede hoteleira, mas tu também teme os efeitos contrários disso? Sim, logo que foi lançado, que foi liberado os 100%, né, automaticamente muitos clientes nossos ligaram realizando o cancelamento, né, por se preocupar que o hotel estaria cheio, que a cidade estaria cheia, né? Nós nunca quisemos essa ocupação de 100% num momento como esse, né? Mas que a gente tivesse certeza absoluta de quanto a gente poderia trabalhar, não ficar nessa indecisão, né? A temporada não vai ser boa como alguns pensavam, né? A gente chama de intervalo de compra, é um termo nosso da hotelaria. As pessoas compram com antecedência, geralmente 40, 50, 90 dias, né? Mas está todo mundo sem programação, não tem férias. As pessoas estão pesquisando muito como que está a quantidade de doentes na cidade, como é que está a quantidade de mortos, se a cidade está cheia ou não. Então, esse intervalo de compra está sendo muito próximo a ela vir para a cidade, né? Então está sendo um intervalo aí de no máximo 7 dias. E isso nos prejudica porque nós não conseguimos planejar, não há planejamento na hotelaria. Nós estamos trabalhando com surpresas. Hoje, se você perguntar qual vai ser a ocupação da hotelaria em Balneário Camboriú, hoje eu te falo que vai ser 30% no mês de janeiro. É verdade? Não, não é verdade. Mas eu só vou poder falar para você ou no final de janeiro ou em cima de cada final de semana. Então, assim, está muito difícil trabalhar sem planejamento. Osni, também você participa não só do conselho, tem o seu próprio hotel, mas também do sindicato. Envolvido nisso tudo, quais são as orientações que vocês têm passado, então, ao pessoal da rede hoteleira? Digo isso não só na questão aí dessa parte de reservas, de ocupação, mas também nos cuidados de prevenção com a disseminação do vírus. Seguir os protocolos, né? A hotelaria de Balneário, ela foi muito parceira da vigilância sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde e da própria Prefeitura, onde nós mesmos elaboramos os protocolos da hotelaria, vistos de hotéis do exterior e do próprio Brasil, né? Nós apresentamos e eles foram aceitos pela vigilância. Então, na verdade, fomos nós que montamos, fomos nós que apresentamos, nós temos vídeos, materiais, de limpeza que são utilizados, equipamentos que são utilizados. Então, assim, sempre o sindicato orientou a todos os hoteleiros
fazer o cumprimento dos protocolos e cumprir os decretos. É 30%, é 30%, é 70%, é 70%, né? Então, sempre o sindicato teve essa indicação. A única coisa é que nós temos que ser tratados com respeito, o que não aconteceu. Ok, então, Osni Maciel, hoteleiro e presidente do Conselho Municipal de Turismo aqui de Balneário Camboriú, muito obrigado pela tua participação, pelas tuas informações. Eu quero desejar, dentro aí da medida do possível, crescimento no teu setor, sucesso para todos nós em 2021. Se Deus quiser, eu agradeço mais uma vez estar junto com vocês, expondo o que o turismo, o que a hotelaria está passando, mas assim, juntos a gente vai sair dessa. E que todos tenham um excelente passagem de ano e que 2021 seja um ano realmente de muita esperança, não só para o turismo, para todos do nosso país. Verdade, então. Muito obrigado pela tua participação. Um abraço. Tchau. Rádio Câmara FM. Pois é, Pedro, e agora há pouco saiu a atualização da situação da pandemia aqui em Santa Catarina. Até este momento, então, o estado tem 489.069 casos confirmados de Covid-19, sendo que 467.020 casos, 20 pacientes já estão recuperados e 16.843 pessoas continuam em acompanhamento. O dado foi divulgado agora há pouco, nesta quarta-feira, 30 de dezembro. Até hoje, Santa Catarina registra, então, 5.206 óbitos causados pelo coronavírus. Esses números colocam uma taxa de letalidade no estado de 1,06%. Pois é, e o governo do estado estima que haja 281 casos ativos. O local com maior quantidade de casos é Joinville, que contabiliza neste momento 43.594 casos, seguida aí por Florianópolis com 41.774 casos, Blumenau em seguida aí com 26.167, São José com 21.610, Criciúma com 18.816 casos confirmados aí desde o início da pandemia, Palhoça com 15.025 casos, Itajaí com 14.609 casos, Balneário Camboriú com 14.601 casos aí contabilizados desde o início da pandemia, Chapecó com 13.539 e Brusque com 12.829 casos. E é importante lembrar também que há hoje no estado 1.509 leitos de UTI ativos pelo Sistema Único de Saúde, dos quais 1.236 estão ocupados, sendo 585 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A taxa de ocupação geral em Santa Catarina dos leitos de UTI do SUS hoje é de 81,9%. É importante destacar também que todos os municípios catarinenses já registraram casos de coronavírus. 263 deles têm apenas um óbito e, conforme o Pedro falou, atualmente estima-se que 281 municípios continuem aí com casos ativos de coronavírus. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Último dia do ano, vamos ter mudança no tempo em Santa Catarina devido ao deslocamento rápido de uma frente fria pelo nosso estado. Então, da parte do oeste ao litoral sul, principalmente nas áreas mais próximas a Rio Grande do Sul, aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir do período da manhã. Nas demais regiões, aberturas de sol e chuva mais a partir da tarde. Há risco de temporais localizados, que pode vir aí acompanhado de descarga elétrica, ventos mais fortes, chuva forte em curto intervalo de tempo. É uma característica aí que nós temos observado bastante aí nos últimos dias, e mais no final da noite o tempo já melhora na parte do oeste, o litoral sul e também na grande Florianópolis. A temperatura fica elevada com sensação de ar abafado, mais alta no litoral e no norte do estado. Os ventos inicialmente ainda vão soprar do quadrante nordeste a noroeste, mas passam a sul no decorrer do dia. A intensidade fraca, moderada e com rajadas mais intensas, principalmente no litoral, devendo variar de 50 a 60 km por hora. A previsão para o dia 1º é uma condição de tempo mais estável, mais aberto, com o sol na parte do oeste e sul do estado. No entanto, ainda entre a região da Grande Florianópolis e norte de Santa Catarina, a nebulosidade ainda permanece com condições de ter chuva isolada devido à circulação marítima. E aí, o calor diminui em boa parte do estado de Santa Catarina. Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAG-CIRAM, com as informações do tempo para Santa Catarina.
Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Epagre-Ciran. Rádio Câmara FM. E com esta informação, agora 18h36, 18h36, com essa informação nós vamos chegando ao fim do nosso Câmara Informa desta quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020. Passou rápido, hein, Rafa? Passou rápido esse ano, né, Pedro? Mas amanhã a gente vai saber. Eu tava tudo. falando do programa e não do ano. Mas o ano também passou rápido, Pedro. O que eu posso fazer? Eu já vou aproveitar para falar pro pessoal, por isso que eu já fui pro assunto do ano, que amanhã, quem acostuma aqui acompanhar então a Rádio Câmara, vai conferir a retrospectiva do Legislativo aqui do nosso município. Então assim, ó, você que tá sempre ligadinho, confira a Rádio Câmara amanhã também, porque o ano passou voando, não foi o ano como a gente queria, mas a gente espera que 2021 seja muito melhor. Ah, com certeza, Rafa. Então hoje, último Câmara Informa ao vivo de 2020. Muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência durante todo este ano. Amanhã, retrospectiva em 2 horários, né, Rafa? Exatamente. Pela manhã, então, começa às 9h30 da manhã, que seria o horário do boletim, e à tarde às 5h40. Às 5h30. 5h30. O nosso horário tradicional, né, Rafa, do Câmara Informa. A gente sempre trazendo todas as informações atualizadas aqui da nossa região. E amanhã você vai conferir uma retrospectiva de tudo o que aconteceu aqui no Legislativo de Balneário Camboriú. Feliz ano novo para todo mundo que nos acompanhou. 2021, acima de tudo, vacinado, né, Rafa? Show a pandemia, show corona, hashtag show corona. Muito obrigado mesmo a você que nos acompanhou. Vamos embora, Rafa? Vamos embora. E só mais um último convite. Desejo aí já, né, um feliz ano novo para todos vocês. Mas dia 1º, então, às 5 horas da tarde, tem a sessão de posse dos vereadores eleitos, dia 15 de novembro, prefeito e vice. A partir disso, logo depois da sessão de posse, tem também a escolha da mesa diretora para o biênio 2021-2022. Por isso, é muito importante você acompanhar esse momento. A sessão começa às 5 horas da tarde e você pode acompanhar aqui pela Rádio Câmara, TV, redes sociais e também no site do Legislativo. Tenha uma boa virada, se cuide e até o ano que vem. Até ano que vem. Você acompanhou o Câmara Informa.